Muito bem, estamos gravando agora, né, nosso encontro do LER, Laboratório de Estudos em Religião e Religiosidades. Eu sou o professor Jonas, encontro vocês nos cursos de Ciências da Religião, Sociologia, Ciências Sociais, também produzi conteúdo para o curso de Teologia e Ministério Pastoral. Também estive com vocês em algum momento. Na tutoria, Arquitetos do Universo chama atenção. Então a gente vai conversar hoje sobre esse tema, desvendando os arquitetos do sagrado. As teorias que a gente vai conversar aqui, então nós vamos fazer uma análise de uma perspectiva sociológica, digamos assim, do campo sagrado, de 3 personagens que estão nas religiões. A gente vai conduzir essa abordagem. A gente vai caminhar juntos aqui para entender um pouco sobre liderança religiosa, influências, sobre manifestações religiosas. Como eu disse inicialmente, eu vou pegar principalmente exemplos do cristianismo, porque é uma religião um pouco mais conhecida, mas vou, em algum momento, tocar em outras religiões, né, para dar exemplo. Na cabeça de vocês, respondam no chat nesse primeiro momento, qual a imagem que vem na sua mente quando vocês pensam em um líder religioso? Um líder religioso. Talvez um padre, um sacerdote. O que vem assim na sua mente de cara? Um monge. Olha lá, pastor, padre, papa. Legal, legal. O papa. Arthur, uma figura religiosa que elaborou uma religião, Moisés. Legal. De Moisés, algumas outras também, né? Não só uma religião, né? Moisés, ele pode ser enxergado em pelo menos 3. Qualquer um que não seja mecânico, messiânico, né? Pastor, discípulos, isso também são alguns exemplos de líder religioso. Silas Malafaia é um exemplo, e daqui a pouco vocês vão conseguir enxergar. Eu não vou citar nomes, talvez, quem sabe, mas talvez você consiga atribuir nome a determinados personagens. Guto, alguém preparado para conduzir uma espiritualidade. Essa palavra é interessante, conduzir, né? Condução, fazer a mediação do sagrado. E quando a gente vai pensar em, quando eu coloquei esse título, né, Arquitetos do Sagrado, não dá a impressão, vocês pode falar os nomes que vocês quiserem aí, Paulo. Paulo, tá aí. Vocês podem falar o nome que vocês quiserem no chat. Eu não vou falar para deixar vocês trabalharem a, essa capacidade de, como digo, de conectar, né, os nomes, os personagens. Ixi, não entendi esse último, Paulo. As tias. Desculpa, não entendi. Bom, quando eu coloquei arquitetos, já não dá uma impressão que é uma construção, que é um planejamento e, de certa forma, uma manipulação. A importância da gente estudar essa pegada é justamente compreender como o sagrado ele pode ser manipulado, como as religiões elas podem ser manipuladas. Eu senti uma ironia no tema, foi impressão? Talvez, eu gosto um pouco de ironia, eu gosto de algumas ferramentas da linguagem. Ironia é bom, ironia é bom. E falando, né, é mais fácil de entender ironia do que em texto. Em texto, às vezes, fala, será que está sendo irônico? Será que não? Por exemplo, algumas falas de profetas, algumas falas de textos sagrados. Não dá pra, às vezes não dá para saber se é ironia, se ele está falando sério, né? Faz a gente pensar, exatamente. Então, os nossos objetivos são pelo menos 3: entender os tipos puros,
que é da teoria de Max Weber, e Pierre Bourdieu, que vai falar sobre campo social, tá? A gente vai conectar esses dois temas. Isso conversa tanto para filosofia, sociologia, ciência da religião, conversa bastante com essa análise sociológica do sagrado. E daí, como eu disse, para quem é também de psicanálise, quem trabalha com as questões da mente, no finalzinho a gente vai começar, vai fazer tipo assim, puf, como eu não percebi isso antes. Outros objetivos são entender as diferentes funções desses três personagens, que são sacerdote, profeta e mago. Esses são os três tipos puros que o Max Weber coloca enquanto esses personagens, né, que fazem a manifestação do sagrado, que estão dentro de um campo, esse campo, você imagina um campo de batalha, lutando pela influência, lutando por capital simbólico, lutando por um status de relevância, mesmo que não conscientemente. Assim como o épico. Giovanni, assim como o épico ajuda bastante. Aí a terceira é aliar a teoria e a prática. A gente vai relacionar alguns conceitos ao contexto. Beleza? Bom, por que estudar os lideranças religiosas? Primeiramente, desculpa, gente, só balança a cabeça aí. Meu áudio tá bom? Beleza. O slide tá pequeno? Tá bom o texto? Tá bom? Beleza, obrigado, Bianca. Por que estudar lideranças religiosas? A gente pode estudar qualquer outra coisa, mas lideranças religiosas, elas são importantes justamente porque elas têm uma força social grande. A religião, ela organiza a sociedade. Se não me engano, o Max Weber, o Durkheim, ele vai dizer que a religião é o cimento da sociedade. Ele mantém grudado, ele mantém coeso toda a sociedade através das suas regras, das suas normas, das suas práticas, de conceitos de ética, etc, etc. Estudar lideranças religiosas é importante por causa do impacto cultural. As lideranças religiosas moldam a política e a cultura. Não é segredo, né? Como diria o meu amigo Paulo, não é segredo que, principalmente aí no Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, algumas lideranças mais proeminentes estavam, né, diretamente vinculadas a uma determinada liderança política e alcançando patamares de influência a nível de indicar, por exemplo, o ministro. Lideranças religiosas conseguem eleger ou derrubar presidentes, prefeitos, etc, etc. Então, ela tem uma influência grande na política, na cultura também. Pode, não pode, regras, normas, etiquetas, comportamentos, relacionamentos. Fulano pode casar com ciclano, sim ou não? Maria, não sei se tem Maria aqui, acho que não. Usa Maria. Maria e Josefa podem se casar, sim ou não? Maria pode usar roupa de José, sim ou não? É um aspecto cultural. Maria pode alterar o seu nome e passar a se chamar José, entende? Não era para usar, né? Não era para usar. E daí o pontozinho que eu estava falando lá sobre quem trabalha com as questões da mente, a neurociência. A gente vai ver, aliando a teoria à prática, como o carisma influencia o nosso cérebro, certo? Como as relações, as instituições religiosas, os líderes religiosos, a forma como nós acabamos por nos deixar influenciar e tudo bem. Cada um tem sua religião, cada um tem sua prática, sua crença, etc. Mas existem influências
eu não vou nem dizer maligna ou benigna, que é indiferente. A questão é o objetivo e o para onde esse líder vai levar. Essa pessoa vai levar o seu fiel, né? Então a neurociência ela mostra como as influências das religiões, das lideranças religiosas, ela influencia na decisão, no poder de escolha, influencia na nosso pensamento acerca de nós mesmos, acerca do outro, né? Isso dentro da nossa cachola, dentro da nossa cabeça. Bom, são os 3 tipos puros do Max Weber que eu disse. Nós temos o sacerdote, o profeta e o mago. São 3 tipos puros, porque ele pegou uma religião totêmica, né? Uma religião básica de início, e ele está, né, lá na década, lá no século XIX. Então ele está fazendo uma análise daquele tempo, é um conceito do século XIX, que na contemporaneidade esses 3 personagens, esses 3 tipos podem tranquilamente se misturar, estar presente em uma pessoa. Uma pessoa ela pode ser o tempo inteiro, ou ela pode transitar entre os tipos. E depois eu vou indicar a bibliografia para vocês, se desejarem. Bom, vou adiante para a gente começar a entender agora sobre essas figuras, esses tipos, beleza? Primeiramente, o sacerdote. Quem é esse sacerdote? Quando você pensa em qualquer religião, o sacerdote, normalmente, é o guardião. Ele preserva a tradição, por assim dizer. Esse guardião, esse sacerdote, ele representa o que Max Weber ele vai chamar de dominação tradicional, ou do campo religioso, né? É uma dominação a partir da tradição, a partir da instituição. A sua autoridade, seu cargo foi conferido a ele através de uma autoridade institucional. Então, uma autoridade legal, por assim dizer. Ele vai dominar ali rituais, rituais padronizados, conceitos daquela religião, daquela filosofia, né, de vida, etc. Normas, esse sacerdote, ele guarda, preserva essa tradição, ele, é, ele dirige os ritos, as liturgias, os momentos de adoração, ou os momentos de culto, etc., seja ele qual religião for, o sacerdote é essa figura, digamos, oficial. O que a religião diz? Você olha para o sacerdote e ele tem, digamos, a autoridade concedida pela instituição e automaticamente pelos membros ali, né, pelos fiéis dessa religião. O sacerdote, ele traz essa autoridade, tá? E essa influência, né? A influência dele é, digamos assim, aí para pegar uma religião, vai dizer o Alcorão diz, na missa a gente tem que fazer assim. Então, outro ponto, né? Os padres, os pais da igreja, a tradição da igreja manda que nós façamos assim. A missa, né, a Eucaristia, ela deve ser servida a e não a B. Então ele também regulamenta quem faz parte, quem pode participar dos ritos, quem pode participar das celebrações, além de ministrar as celebrações. O sacerdote, ele é esse cara. Alguns exemplos: os padres, os rabinos, os pastores, né, na sua maioria, tem esse tipo. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, gente. Como eu disse, a gente vai seguir aqui no... Vamos lá. Paulo, 2 minutos para eu passar no próximo slide. Tá show, professor.
Preciso de menos de meio segundo. Minha pergunta é o seguinte: é, e diferente de qualquer religião de qualquer uma, o que difere, independente da hierarquia da religião de cada um, padre, pastor, diaconiso, monge, qualquer um, o que dá o jeito de cada um de comunhar, digamos assim, de falar, ter critérios sobre tal assunto? Essa é a minha pergunta. Ótimo. Eu vou guardar a sua resposta para depois que eu falar dos três. Pode ser? Porque daí você vai falar assim: ah, então por isso que esse é autorizado e aquele não é autorizado, entendeu? Estou colocando Perfeito, entre perfeito. Vou aspas, esperar, perfeito. porque aí você vai entender. Por exemplo, o sacerdote, quem dá a ele a autoridade para legislar, digamos assim, quem pode, quem não pode. No caso do padre ali, do papa, etc., a instituição, a igreja, né, a igreja católica. Não, mas não é a igreja, é a tradição, não interessa. Não interessa. Se você vai usar a teoria, se vai usar o CNPJ, é a instituição, entendeu? E nesse caso, quem autoriza o sacerdote é a instituição. Daí as pessoas também, digamos, aceitam ser influenciados, aceitam essa sua autoridade, né? Elas conferem também essa autoridade a ele, mediante a compreensão de que esse cara ele é ungido por Deus, ele é separado, ele é uma autoridade divina, que a igreja separou, que a igreja instituiu, um homem escolhido, etc, etc. Ou um monge que passou determinado tempo, que teve sua formação, etc e tal, que o mosteiro, que a instituição instituiu, que a, a instituição autorizou a ele, conferiu a ele essa autoridade de estar na frente ali liderando e tomando decisão. Então, nesse caso, quem dá autoridade para ele é a instituição, uma autoridade institucional. Aí daqui a pouco eu vou chegar em outros pontos ainda. Outro cara, o profeta, certo? Quem é esse profeta? Bom, o profeta é esse mensageiro, mas diferente do. Ah, tá. Um ponto importante. O sacerdote, né? Para eu voltar aqui. O sacerdote, ele precisa ter vínculo institucional, vínculo com esta instituição. Digamos assim, para dar um exemplo, ele tem que ser registrado, ele tem que ser funcionário da instituição, por assim dizer. Ah, não, é trabalho voluntário. Ok, mas ele é um alguém que responde legalmente, certo? O profeta não. O profeta ele até pode fazer parte do mesmo movimento, certo? Mas ele não, digamos, recebe da instituição. É um outro perfil. Ele está ali dentro, mas ele tem um outro discurso. Enquanto o, o sacerdote ele vai trazer o rigor da lei, vai trazer a tradição, vai trazer a formalidade. O profeta ele tem uma outra mensagem. Normalmente esse profeta ele encarna, né, uma dominação carismática. Esse é o termo, né, o fundamento weberiano é o sacerdote tem uma dominação tradicional, por tradição. O profeta tem uma dominação carismática, né, ele é fundado em revelações pessoais, capacidade de transformação social. O discurso dele é mais atrelado e daí o profeta, né, para quem é de contexto religioso, cristão, evangélico, principalmente pentecostal, não é aquele profeta do eis que te digo, né, coloca a mão na cabeça da pessoa, que prevê o futuro, etc. Não é esse tipo de profeta, mas é um cara que ele traz mudanças, traz rupturas. O Chico Xavier não é considerado um profeta, porque ele é da instituição, entendeu? Por mais que ele traga, digamos, mensagens, ele não
faz o que o profeta faz, que é, digamos, de uma certa forma, romper com o sistema. Ele tem uma pegada mais disruptiva, ele traz mensagens críticas a esse determinado sistema religioso, entendeu? Ele pode estar, por exemplo, dentro, para usar um exemplo, dentro de uma igreja evangélica, mas ele não é, digamos, registrado nessa igreja. Ele não faz parte do sistema, entende? A influência dele, esse carisma, esse, digamos, dom dele é pela habilidade que ele tem de convencimento das pessoas através da palavra, através da oralidade, né? Mas o discurso dele, por exemplo, no contexto cristão, ele pode falar também, assim, porque o sacerdote eu disse que ele pode falar. O Alcorão diz, a Bíblia diz isso. Aí, por exemplo, Jesus, ele é um exemplo de profeta, que ele diz assim, olha, Moisés, a lei de Moisés diz A, eu, porém, vos digo B, né? Então, isso, Jesus, Bianca, muito bem. Jesus, ele é um exemplo. Moisés, ele pode ser um exemplo de profeta porque ele está guiando o povo por um lado, mas Levi, né, ele já é o sacerdote, que ele é o cara da lei, é o cara que vai centrar o povo ali, os rituais. Moisés não fazia parte dos rituais. Moisés era o cara que falava com Deus, né? E ele trazia vamos dizer, a profecia, ele trazia a ideia ali para as pessoas direto. Olha, vocês estão fazendo errado. O profeta é esse cara que vai botar o dedo na ferida da instituição e vai falar: vocês estão fazendo errado. Não, não, mas o sacerdote daí vai sapatear e falar: não, mas eu tenho autoridade conferida pela escritura, pela instituição, né? Eu tenho autoridade. Aí o profeta vai falar: mas quem te deu autoridade pode te tirar essa autoridade se você fizer errado. É muito dentro da perspectiva bíblica, faz muito sentido, né? Quando os profetas bíblicos. Opa, vamos lá, mais alguém entrando, que beleza. Quando os profetas bíblicos, eles apontam para o rei, eles apontam para o sacerdote, eles fazem e eles não têm vínculo com o sistema, com a instituição religiosa, no sentido de vínculo formal. Por exemplo, João Batista. João Batista, ele era descendente de Zacarias, que era um sacerdote. Ele era sacerdote dentro do templo. João Batista era para seguir a ideia do sacerdócio, trabalhar na instituição, mas ele sai fora, né? Digamos, ele acredita nas mesmas coisas, mas ele tem uma outra perspectiva disruptiva, de ruptura, de apontar, de criticar, de propor mudanças. Então, ele é esse cara mensageiro, profeta. E por isso que eu trouxe a ideia do João Batista, por exemplo. Quer dizer, é alguém que acredita no mesmo conceito, na mesma ideia, na mesma entidade, na mesma divindade, mas ele tem críticas ao sistema religioso, certo? Exemplos: Martin Luther King, Jesus, Buda pode ser considerado um profeta, porque tem os sutras, e o Buda ele criticava a galera mais formal, né? Digamos, esses escribas, esses sábios da lei, né, védicas. Ele aponta, ele mostra outras perspectivas, certo? E agora a gente tem um terceiro cara aqui, um terceiro elemento, que é o mago. E eu não estou falando do Harry Potter. Quando eu falo mago, não estou falando do Mr. M. O mago, ele também acredita no que os outros dois acreditam. Ele também, digamos, está submisso à mesma divindade, por assim dizer. No entanto, a influência dele é outra. A influência dele, a dominação dele é técnica, centrada nas práticas específicas, né, para um resultado imediato. Por exemplo, em
em um contexto religioso, um exemplo de mago, né, é aquele que traz solução imediata. Por exemplo, o líder religioso, o fiel vai procurar o líder religioso e falar: cara, eu tô com um problema no casamento. Ah, me conta mais sobre isso. O líder religioso vai falar com ele. Olha, minha esposa assim assado, eu isso, eu aquilo. Ele vai expor o caso. O cara vai utilizar da sua sabedoria religiosa, dos seus conceitos, seja da religião que for, e vai aconselhar. Isso daí não interessa se é o tanto o sacerdote quanto o profeta podem fazer a mesma coisa e vão fazer de graça. O mago não. O mago é assim: estou com um problema no meu casamento. Trago a pessoa amada em 7 dias. Esse é o mago. O mago é o cara que ele produz, ele tem um produto, ele tem um serviço, e normalmente ele ganha alguma coisa, ele cobra alguma coisa. Ele normalmente ele presta um serviço para uma pessoa, ele está dentro do mesmo lugar de crença, talvez ele nem frequente, mas as pessoas daquela crença, daquela religião, etc., sabem que a divindade que o mago acredita, representa, etc., resolve, entende? Então ele vai procurar, num contexto cristão, a irmã do coque que ora lá na casa dela, eles têm que dar uma oferta. O fulano que revela que não sei o quê. Não traz tal pregador que ele revela. Entende? Num contexto evangélico, tem bastante dessas coisas. Evangélico pentecostal, né? E essa pessoa, ela quer grana. O sacerdote, normalmente é alguém responsável por aquela igreja, por aquela instituição, por exemplo, o pastor. O profeta não necessariamente precisa ser um pastor, mas ele precisa entender minimamente da teoria, da teologia, né? De alguns ritos também, mas ele não ministra, não administra as práticas, não é responsável pela igreja, não ganha da igreja, para usar exemplo de igreja. O mago, ele nem precisa ir na igreja. Ele é um PJ ali, um prestador de serviços. Estou com um problema tal, vou no fulano para ele orar. Vou lá na casa tal para fulano me dar um passe, né? Para benzedeira, certo? E daí, esse cara, o mago é essa pessoa que é especialista em rituais, especialista em manipulação do sagrado. Eu vou fazer isso e a divindade vai responder daquela forma. Você precisa de tal coisa, traz A. Você precisa de A, traz B, que eu vou fazer C e a divindade vai responder A mais B mais C, entendeu? Eu tenho as manhas, eu manjo dos Paranauê em se tratando de conversar. Eu sou assim, ó, com a divindade. Eu sei o que ela gosta, eu sei que ele não gosta. Então, talvez se você fizer isso, você fizer aquilo, a minha oração é mais poderosa, né? O meu método funciona, a minha forma de abordagem é mágica, funciona, milagrosa, etc. Por isso, tantos anúncios que você vê, talvez em algum post por aí, traga a pessoa amada em tantos dias, amarração para o amor, aí tem até uns de prosperidade, né? Algum relacionado para coisas financeiras. Alguns vão colocar isso na Quimbanda, galera da Quimbanda, da Umbanda, do Candomblé, vão se posicionar de outra forma, né? Tradicionalmente, porque, como eu disse a vocês, esses tipos puros, na contemporaneidade, eles se misturam. Conheço algumas pessoas católicas que benzem. Exato. Eu tinha uma bisavó que benzia. Aí a criança estava com soluço, ela colocava uma linha vermelha na testa, né? Ah, não, tal folha é bom para isso, bom para aquilo. A minha bisavó. A minha avó, ela foi
para a religião evangélica. Ela demoniza a ideia de benzer. Mas, por exemplo, você chega na casa dela e fala, nossa, eu tô com um problema, uma dor assim assado. Ela fala, eu tenho uma folha aqui que é boa. E daí o banho que a mãe dela falava que era bom, ela não passa necessariamente como banho, ela costuma falar de chás. Ela vai falar dos chás, por exemplo. Olha, se você pega essa folha aqui, faz isso, faz aquilo, é bom, vai te ajudar. Entende? Professor, esses títulos existem na maioria das religiões. Digamos, esses personagens, né, esses 3 tipos puros, eles podem ser identificados na maioria das religiões. Na maioria das religiões. Mas o que eu ia dizer, deixa eu só ver se eu acho que colocar no slide. Já vou falar sobre isso. É que na contemporaneidade já tem um cara que ele fez uma dissertação, né, foi uma tese de doutorado, falando sobre como uma determinada igreja no Brasil conseguiu não observar, né, mas ela pegou tudo e transformou em uma coisa só. O mago que eu falei para vocês que ele não era institucional, o mago é esse prestador de serviço, é o benzedor, é o milagreiro, né? É esse cara que você dá e ele te devolve o serviço, te presta o serviço. Ele não estava na instituição, é um terceiro, um prestador de serviço, né? E existe uma religião no Brasil que trouxe esse mago para dentro. E aí o sacerdote virou mago. É uma tese que chama o Sindicato dos Magos. Eu não vou falar o resto da tese, senão vocês já vão descobrir o nome da igreja. E já falei que é igreja, né? Enfim, é uma igreja. Mas essa instituição religiosa, ela pegou os magos, colocou dentro da igreja. Daí ela fala, sabe o que você procurava lá? Tem aqui. Basta você fazer isso e aquilo. E, através da minha fé, você nem precisa ter fé, vem pela minha fé que vai acontecer. É o mago que foi institucionalizado, entendeu? O cara falou, estão perdendo dinheiro. Estão perdendo dinheiro. Quem sabe, Bianca? Não vou falar não, tá gravado. Indo adiante, aí a gente vai entrar para a teoria agora do Pierre Bourdieu, que faz até agora a gente estava falando sobre a teoria do Max Weber, beleza? Teoria weberiana. Agora a gente vai em Pierre Bourdieu, que ele faz uma releitura do Max Weber. Ele fala sobre o campo religioso. Aí vocês imaginam um jogo, por exemplo, que nesse jogo alguns têm habilidades, alguns têm um poderzinho a mais do que o outro, e esses agentes, os profetas, os sacerdotes e os magos, eles estão em constante luta, né, um campo de batalha, né, um campo de luta. Pelo que eles lutam? Eles lutam para alcançar, para conquistar, etc., a influência, o poder, mesmo que às vezes inconscientemente. Às vezes ele não quer dinheiro, não quer capital econômico, mas ele quer capital social, ele quer ter influência, quer que a pessoa procure ele na hora do conselho e não procure o outro. O sacerdote, esse capital simbólico institucional, ele não quer validar o mago, entendeu? Não vai lá. Fulano não é de Deus. Não, o que fulano faz é errado. O que aquelas pessoas fazem é errado. Vem aqui que eu tenho a solução através da instituição, certo? Eu leio o sagrado de forma oficial, sou oficializado, tenho carteirinha, tenho autorização, certificado para conversar com o sagrado. Como definir a hierarquia de poder nesse modelo? Então, é que aí não chega nem a ser hierarquia, entendeu? São manifestações, digamos, são pessoas que, através das suas formas, dos seus acessos, dos seus contatos, das suas possibilidades, eles influenciam, eles agem, eles aplicam a sua espiritualidade também, porque não é na maldade, entende? Que não necessariamente na maldade, não necessariamente o mago está fazendo para ganhar um cash, está fazendo talvez por um status,
por vaidade. Aí, não, ele ora e tal, né? Não necessariamente é porque o fulano é ruim, olha que aproveitador. Talvez não, talvez ele ache que ele está fazendo bem, talvez ele ache que ele está fazendo caridade, está fazendo aquilo ali para o bem das pessoas. O sacerdote não está fazendo por mal, talvez. Essa aula deveria ser passada na lua. Tá, vai ficar gravada, né? A gente vai colocar lá, ó, público. O sacerdote, não necessariamente ele quer que as pessoas quer demonizar os outros, mas ele quer o poder, quer atenção para ele, entendeu? Quer dominar a atenção. Por exemplo, algumas instituições religiosas cristãs dizem assim: não leia livro do fulano, não leia livro do ciclano, leia os livros da nossa igreja, da nossa denominação. Não fica aí procurando vídeo no YouTube de outro pastor. Ouça o seu pastor, que é o seu profeta. Está falando a verdade pela instituição sacerdotal, né? Pela instituição. Porque essa luta pela atenção, essa luta pelo domínio da influência sobre a sua vida, sobre... Eita, peraí que minha bateria vai... Deu um sinalzinho aqui de colocar carregar. A gente já está do meio para o final, tá? Então, a batalha deles é nesse sentido. Pela atenção, pela influência. E como eu disse para vocês, o líder religioso ele tem influência política, tem influência cultural. Por isso que ele vai falar: ouça a mim, não ouça o fulano. Entendeu? Ele quer invalidar o fulano. Não fica ouvindo esses pastor maluco aí, não fica ouvindo tal coach, tal isso, tal aquilo. Às vezes aquela pessoa tem alguma coisa de transformação. O profeta, né? Peraí. O profeta, ele não quer acabar necessariamente com a existência daquela religião. Ele quer transformação, ele quer mudança. Ele está apontando necessidades de mudança, entende? E que às vezes passa por mudanças que o sacerdote não quer. Por isso que o sacerdote também quer tretar com o profeta. O profeta não gosta do mago, que para ele o mago faz errado. O mago faz para ganhar, né? O mago não, ele tá nessa fronteira. Às vezes ele fala: não, vem aqui, não, aquele cara não sabe de nada, eu é que sei fazer as coisas, meu método funciona, né? Já caí nessa. Poucos anos atrás, eu frequentava uma certa religião que não podia nem ler nem pesquisar nada fora. O foco era só no material deles. Isso aí é influência total na cultura, naquilo que você acessa. Aí você fala: tô fazendo faculdade. Ah, acabou. Não pode falar, né? Não pode falar que tá fazendo, não pode fazer, né? Então a gente tem esse campo de disputa simbólica, tá? Eu coloquei uma tabelinha aqui para a gente fazer uma breve comparação. Então, o sacerdote, ele é autorizado pela instituição. É um tipo de dominação tradicional, institucional, formal. Ele está amando da tradição, ele defende a tradição. O discurso dele é pela continuidade, para que a roda continue a rodar, né? Para que as coisas continuem como estão. Se eu estivesse lá, não estaria aqui. Né? Imagino que mudança de visual também, né? Não pode. Já veio vários nomes aqui na minha cabeça. O profeta. O profeta ele está baseado no carisma, porque ele é um bom orador, porque ele tem poder de convencimento, ele fala bem, ele prega bem, ele palestra bem. E o jeito que ele fala convence, tem esse carisma. Ele é um agente que propõe mudança, propõe transformações na instituição, na religiosidade, etc, etc. O mago não, o mago é um técnico. Ele veio para propor soluções, para propor resolução de problema, uma resolução rápida, entendeu? Eu estou em cima da árvore. Tô em cima da árvore que fica no meio disso tudo, mas tô aqui. Mas minha luz aqui não tá querendo parar, pessoal. Então, se ficar meio
diferente aí. Uma certa paciência. Ai. Para aí. Bom, a gente tem alguns papéis, mas como eu disse para você, na contemporaneidade, por exemplo, tem uma igreja aqui em Londrina que o cara deu conta de, ele trouxe para dentro da igreja, e no mesmo culto você consegue ver um sacerdote, um profeta e um mago. Fulano faz a liturgia, fulano ministra a ceia. Quem? Quem é o cara que faz a liturgia e ministra a ceia num contexto de igreja? Me responda aí no chat bem rapidinho. Quem desses três? O mago, profeta ou sacerdote? Que tem essa questão litúrgica. Boa, Bianco. Sacerdote, exatamente. O sacerdote é o cara que faz a liturgia, a tradição, os ritos, os rituais, etc. Na mesma liturgia, digamos, no mesmo culto, vamos dar oportunidade para o irmão Fabrício. O irmão Fabrício vem aqui, ele fala: olha, eu estava orando aqui na minha casa e Deus falou para mim que a gente está fazendo errado isso daqui, que a igreja tinha que prestar mais atenção nos pobres e não gastar dinheiro com coisa à toa. O que o Fabrício é? Mago, sacerdote ou profeta? Vamos lá, pessoal, vamos lá, pessoal. É esse cara que ele tá botando o dedo na ferida. Boa. É o Fabrício é o profeta, porque ele tá propondo mudança. Mudança na abordagem, na estratégia, nos olhares, nos objetivos da instituição. Ele está lá dentro, ele acredita nas mesmas coisas, mas ele fala: isso daqui que está fazendo errado, a gente tem que fazer aquilo dali. Aí, é claro, não vou nem perguntar, porque eu já vou dar outro tipo. Então, agora, gente, aqui no final, eu vou chamar você aqui na frente, você que tem um problema assim assado, e eu vou chamar aqui o irmão, a irmã Josiane, que a irmã Josiane vai orar para você e pela divina intervenção aqui eu não vou falar Espírito Santo, que eu vou respeitar, divina intervenção do Espírito do Jonas, aí entendo que eu estou respeitando a religião, tá? Divina intervenção do Espírito Jonas, a irmã Josiane vai curar você, ou vai pôr a mão na sua cabeça, vai soprar, etc. Vai fazer tal coisa e você vai mudar de vida. Você vai sair daqui transformado. Josiane tem o papel de maga, né? De mago, nesse caso. Entendeu? Como na mesma instituição pode ter todas as coisas. Aí, nesse caso, a Josiane ela não ganha um cash, talvez. Talvez eu sou a irmã da igreja. Mas ela ganha um status, um capital social. Irmã fulana, irmã Josiane, ora e acontece, né? Não queira estar no caderninho de oração da irmã Josiane, no caderninho da página preta da irmã Josiane, só na página verde, né? Não na página vermelha. Então, é possível ter os três elementos na mesma. Em outras religiões, também é possível. Também é possível alguém que está fazendo um rito, alguém que está fazendo ali aqueles movimentos de cura espiritual, né? De cirurgia espiritual, de mediunidade, e ela, para aquela instituição, mediunidade é institucionalizada, só aquela pessoa que faz, não todas, mas alguma outra pessoa com influência ali fala: olha, esse João que não é da divindade, ele está fazendo alguma coisa errada. Nos bastidores está errado o que o João, que não é da divindade, está fazendo. Essa pessoa pode ser um profeta. O mago é aquele que faz o movimento. Aí, no caso, o João, que não é da divindade, ele pode ser tanto sacerdote quanto mago, entendeu? Bom, acho que ficou claro nesse ponto. Vou adiante para a gente dar uma acelerada aqui. Agora, meus queridos, minhas queridas,
neurociência e engajamento. Quem é da saúde mental, quem trabalha com psicanálise, psicologia, até mesmo quem não é, mas tem curiosidade, mas acha que é legal essa ideia, olha só como, deixa eu aumentar, acho que é melhor assim. Olha só como cada tipo influencia, age, como cada um trabalha no nosso cérebro, o que a neurociência vai nos indicar. Agora sim tá mudo. O sacerdote, que tem influência, que tem um poder, uma autoridade institucional, ele vai ativar o nosso córtex pré-frontal. Vai lá, Paulo, antes que eu continue, enquanto isso bebo água. Perdão, professor. Tava levantado, eu acabei nem vendo. Tava fazendo a janta aqui. Na verdade, eu tinha uma dúvida bem abstrata. Quem define qual conceituador é abstrato e qual conceituador é concreto? Essa é a minha dúvida, porque, sinceramente, todos nós estamos num debate muito duvidoso sobre religiões, certo? E essas religiões, cara, como o senhor mesmo disse várias vezes, elas são muito particulares para cada um. Cada um acredita nas religiões que querem, certo? E a partir do momento que são muito particulares, a gente acaba tendo, às vezes, uma discordância muito grande. Mas não uma discordância particular, uma discordância em comum, mas uma discordância de aprendizagem, como o senhor mesmo disse. E aí eu queria aproveitar esse gatilho. Muito obrigado, tá? Tranquilo. Não sei se eu entendi bem a sua. Ah, ele até saiu, coitado. Acho que ele foi apertar a mãozinha e apertou o vermelho. Então vou esperar ele voltar para ir na pergunta, que eu não sei se eu entendi a pergunta. Bom, o ponto desse nosso lugar, como vocês podem ver, a gente está no penúltimo. Na verdade, quase o último, acho que o próximo já é a bibliografia. É dizer assim: por que a gente acredita em A, B ou C? Porque determinadas situações, discursos, práticas agem e influenciam em partes do nosso cérebro. Por exemplo, o sacerdote, ele ativa as falas, as práticas ativam o nosso córtex pré-frontal e dorso lateral, que é o processamento de regras e hierarquias. Não, na minha igreja não pode isso, né? Como é que você não pode ler outra coisa, né, Bianca? Eu vou colocar um exemplo meio comum. Na minha igreja não pode cortar cabelo, não pode fazer tatuagem, né? É uma regra, certo? Ela estimula ao pensamento, o discurso e a prática. O sacerdote estimulam a produção de serotonina, uma sensação de segurança, previsibilidade. Quer dizer, se eu fizer como está lá escrito, se eu obedecer, fulano está falando o que é, deve estar falando que é certo, que a instituição deu a ele essa autoridade, né? Senão alguém tinha aprendido esse maluco, né? Você tem uma certa sensação de segurança, estando sob o domínio, sob a influência. E não entendam o domínio como aquela pessoa, sabe? Espírito. Como é que fala? Espírito obsessor, né? Não é esse domínio, mas um domínio assim, a pessoa ela exerce influência, exerce liderança e você, ok. Você fala, não, tudo bem, porque tal coisa autoriza ele. É uma questão lógica que te leva a essa sensação de segurança. Envolve o hipocampo, a memória de longo prazo para tradições. Olha, há muito tempo se faz dessa forma. Por que a gente faz as coisas como nós fazemos? Porque a igreja mandou fazer, porque a religião é assim. Por que tal entidade só recebe tal oferenda? Olha,
sei, porque ele não gosta de ketchup. Por isso que tem que ser farofa e farofa e legumes, porque ele é vegetariano, sei lá. Não sei, porque o sacerdote lá, o Babalorixá e a Lorixá, fala que é assim, então a gente tem que fazer assim. Que eu entendi que é assim, então tradicionalmente se faz assim. Exemplos, rituais de iniciação sacerdotal ativam as redes neurais associadas aos procedimentos, né? Exemplo também, rituais, Santa Ceia, ritual do Daime, mais a mística, a liturgia envolvida nas sessões espírita, certo? Tudo aquilo que, a partir de determinada regra instituída. Manda, Fabrício. Boa noite, professor. Peço Boa perdão noite. para interromper na aula. Só uma questão que levantou uma dúvida. Estava lendo a respeito do Jim Jones, aquela questão da influência que o senhor estava falando. Foi uma coisa bem, assim, é um exemplo bem tosco, né? Eu sei. Mas o Jim Jones, ele influenciou aqueles pessoais da igreja dele de uma maneira tão, vamos pôr assim, tão poderosa, que ele conseguiu que o pessoal cometesse aquele suicídio coletivo, né? Considerado maior, né? E, além de tudo, tinha práticas de tortura e outras coisas. Eu queria saber com o senhor quando que a gente consegue definir que essa prática religiosa ela se torna algo ruim e quando qual que é o limite para isso? Boa, ótima pergunta, Fabrício. Não é um exemplo tosco, não. É porque, assim, chegou a morrer gente, né? E o FBI foi em cima, não sei o quê. Quando chegou lá, já estava, né? O pessoal já tinha passado. Na atualidade, as pessoas só não morrem no sentido de tirarem a vida, mas muitos morrem intelectualmente, muitos se anulam, muitos deixam de viver a vida por causa da autoridade daquele cara. E aí o Jim Jones, como você falou, tem um exemplo ali tem um filme Demais, não cheira bem. Eu Puxa, esqueci o nome do ator. Mas esse filme é muito legal para vocês assistirem. Inclusive, é baseado em fatos reais. E o Randy. Esqueci o nome do cara. Esse cara, ele era mágico, não mago, né? Era mágico, ilusionista, etc. Ele conseguiu desvendar, ele descobriu por que tal pastor lá, eu não lembro se era o Jim Jones, ele sabe o nome das pessoas, ele fala no microfone qual que é o problema exato daquela pessoa. Não, esse cara é de Deus, como que ele sabe? Eu não falei para ninguém. Entre outras coisas, ele tinha um ponto no ouvido, ponto de retorno, né, que alguém falava. Fala aqui, ó, Fabrício, não sei o que, o pedido dele é esse, aquele, uma coisa que é, nossa, uma coisa muito pessoal. Daí a pessoa vai lá e atribui essa autoridade. Quando a gente distingue o que é bom e o que é ruim, primeiro, começou a falar para você, não anda com as pessoas que você andava, anda com a gente agora, começa a te isolar, olha, não fica mais junto da sua família, entende? Começa a isolar você de outros contatos que não da seita, é uma seita, entendeu? Perigo, porque pode te isolar socialmente, você pode entrar aí num ciclo de abusos e a sua família não consegue nem te acessar mais. E daí você bloqueou, cortou vínculo, etc, etc. Você está lá em sofrimento, às vezes nem sabe que está em sofrimento, mas como você cortou a amizade, entendeu? Tem algumas instituições, fica dependente da aprovação do grupo. Exatamente. Se eu fizer isso, fulano vai gostar de mim. Se eu aprender isso, aquilo, fizer tal coisa, o grupo vai me aprovar, eu vou ser bem recebido. Tenso. Mas olha, por exemplo, para a gente ir melhorando, o profeta. O
profeta que tem essa autoridade mais disruptiva, ele ativa a amígdala. São respostas mais emocionais. Nossa, o que ele falou, você viu que absurdo que aconteceu no núcleo accumbens, né? O sistema de recompensa, que é a recompensa imediata, né? Libera dopamina durante os discursos, uma expectativa de mudança, né? Discursos carismáticos, expectativa, nossa, realmente precisa fazer isso, realmente, nossa, não pode continuar mais do jeito que está. Olha só o que Deus falou, que a divindade usou através dele. Não, realmente, essa denúncia dele faz muito sentido. Estimula o córtex insular, que é o processamento de riscos e novidades. Aí daí a gente fica todo... Paulo voltou. Deixa eu ver só se ele vai voltar ali. Eu vou terminar aqui esse slide, daí eu quero que o Paulo simplifique a pergunta dele que eu não entendi. Por exemplo, discurso profético, né? Tem uma sincronização neural em grupo. Trabalham ali oscilações gama, né, de ondas cerebrais. Então, tem esse tipo de associação no nosso cérebro. O mago é uma autoridade resolutiva, tem o córtex ativa, né, o córtex somatosensorial, que são experiências táteis, concretas. Se eu fizer, né, é uma experimentação, sabe? Coloca a pessoa com a mão na massa, fazendo, envolve mais, né? Porque assim, eu falar que não, fica tranquilo, a pessoa traz o problema, fica tranquilo, a divindade vai resolver. É uma coisa. Olha, pega na minha mão aqui agora, a gente vai fazer tal ritual, seja ele um ebó, seja ele um trabalho, seja ele uma meditação, seja ele uma oração poderosa, vem aqui que agora nós vamos fazer. Você coloca a pessoa dentro da experiência, entendeu? Então, estimula o giro fusiforme, o reconhecimento de símbolos e objetos mágicos. Olha, pega o copo de água, coloca em cima do rádio da televisão. Olha, pega aqui, ó, esse batido, essa bebida mágica, essa bebida ungida aqui, orada, benzida, etc. Esse banho de folhas, entende? É um objeto simbólico, um objeto que carrega significados, que é mágico. O lenço, etc, etc. Libera endorfina durante as soluções imediatistas, né, com alívio da ansiedade. Então, por exemplo, o uso de amuletos, não, se eu tiver com isso daqui, nada de mal vai me acontecer. Não, puxa, esqueci minha coisa da sorte. Não, porque aquele livro, né, aquela Bíblia lá me faz pregar melhor. Não, porque toda vez que eu passo aqui na frente desse lugar religioso, eu preciso fazer tal sinal. Roberta Brum, usa-se muito catarse nas religiões. Catarse não é algo ruim, não é. Eu não estou falando que são coisas ruins. Nada disso daqui que estou falando são coisas ruins. A questão é, por que que eu acredito às vezes no mago? Por que que eu procuro Nessa o mago? tarde de karatê, galera. Como é que é, o Paulo? Não, É, aí está falando catar, né? Catarse é outra parada. é porque tem um Catar. catar de karatê também, né? Mas é outra coisa. Ah, show de bola. Alguns usam sim a catarse para mexer com o emocional. É quando a pessoa, sei lá, através de uma conversa, de uma meditação, de um rito, de um ritual, ela tem um momento de introspecção e às vezes ela chora, libera emoção, ou tem um insight assim, e a partir daquilo ali ela muda. A questão é, quando, aí novamente ponto do Fabrício, né? Quando é que eu sei que aquilo faz mal? Quando a intenção do líder, a intenção da pessoa que está fazendo aquele movimento é se valer, é te manipular para você fazer uma coisa que ela quer ou não, entendeu? Aí entra o perigo. Então, essas coisas que eu coloquei no slide aqui é só para a gente entender por que, que a gente vai para o lado do sacerdote, por que, que quando o profeta age, a gente, putz, faz sentido, porque quando às vezes a gente está com um problemão, a gente prefere o mago. Por exemplo, eu tô com um caso na minha família, uma tia minha, ela tá com câncer no intestino. Ela teve um caso de câncer no útero e fez todos os tratamentos, fez
radioterapia primeiro, sofreu pra caramba, que é localizada, né? Então é na anca aqui, os ossinhos da anca aqui, né? A radioterapia era ali. Poxa, professor, sinto muito. Espero toda a melhora do mundo para ela, de verdade. Valeu, Paulo. Aí, beleza, começou isso, aí começou um movimento na família para buscar a divindade, independente dela qual seja. Começou um movimento dentro das amigas também para buscar uma outra divindade, independente dela qual seja, não vou nem falar. Então, buscaram-se caminhos, certo? Aí teve que entrar com quimioterapia. E daí é oração aqui, é novena ali, é tal coisa aqui, tal coisa ali. E quimioterapia. Foi fazer um exame por último agora, descobriu que ao invés de ter um carocinho, agora tem dois. O que a pessoa que está envolvida quer? Ela quer, olha, se você continuar vindo aqui na igreja, do terreiro, no barracão, continuar fazendo assim, 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 ou então Deus sabe o que faz. A pessoa não quer isso. A pessoa não quer, olha, quem sabe é por algum pecado que você cometeu no passado, quem sabe os seus pais, não sei o que, não sei o que. A pessoa quer resolução. Qual a probabilidade da pessoa ir para um mago? Olha, se você vier aqui, eu vou fazer isso e aquilo e vai resolver. Vai curar assim, ó, rasga o seu câncer, né? The King the Power e rasga o câncer, entendeu? A chance da pessoa procurar a solução mais imediata possível, porque Desculpa, professor, tu não meteu essa. Desculpa, eu não consigo não rir. Claro. Esse moleque aí foi um mérito do nosso país, com todo respeito. Desculpa. O Brasil não é para amadores. Então, a chance da pessoa procurar o cara que promete, não necessariamente que tenha, mas ele promete ter a solução imediata. Qual a chance dela procurar? Pô, agora que a ciência já falou isso, que já fez todos os ritos que o sacerdote mandou fazer, entendeu? O profeta já conversou. Agora, qual a chance? O marido talvez vai falar assim, ó, se a gente procurar a solução ali, se a gente procurar a solução aqui, talvez as amigas vão falar, olha, você não tentou tal coisa. É conversar com o mago vai fazer isso, vai fazer aquilo, e num passe pode ser que resolva, entendeu? Só pra gente entender assim, certos e errados. Agora eu vou pontuar certos e errados, por exemplo. Nesse caso da minha família. Exatamente, Maria. Nesse caso da minha família. Você vai procurar o sacerdote. Olha, tarará, tarará, tarará. Oh, então, você está doente porque você não deu o dízimo. A pessoa começa a dar grana. Isso é errado. O profeta. Olha, você está assim doente com câncer, que é uma coisa biológica, uma coisa no corpo. Porque, sei lá, porque no passado você, sei lá, teve relação, tô dando um exemplo aleatório, não que tenha sido o caso. Sei lá, você teve relação com pessoa do mesmo sexo, né? Uma tentativa de provocar mudança, de colocar o dedo na ferida. O mago. Então, nesse caso, a pessoa fazer uma relação lógico-causal sem nexo. Entendeu? O mago, olha, eu posso fazer uma coisa aqui. Vai dar muito certo. Já fiz esse ritual com muitas pessoas e as pessoas mudaram de vida. A pessoa estava desenganada dos médicos. Eu quero. Você quer? R$ 1.000. R$ 1.000 na minha conta, eu faço agora. No Pix. Pum, a pessoa vai lá e paga. A pessoa está desenganada. Entendeu? Então aí entra também certos e errados. Certo? E, meus queridos, só para a gente não acabar, né? Para a gente perceber nesse mecanismo Calma aí, integrado. professor. No Pix, professor. Milão no Pix, se o limite estiver liberado. Calma aí, pô. Rio de Janeiro no Pix, a gente vê o que a gente pode fazer, né? Se falar com Brincadeira. sotaque carioca é mais barato, né?
Pô, não, sotaque carioca. Sinceramente, cara, todo mundo que eu conheço que tem contato com sotaque carioca, as pessoas elogiam. Não sei por quê. Que a gente só tem um X, né? O nosso sotaque tem um grande X. Mas fora isso, enfim. É só uma brincadeira mesmo. Não, Continua que aí, é professor. brincadeira mesmo, que dizem que na praia, se você chega com sotaque que não é daí, as coisas são mais caras. Né? Não sei, não Não, fui aí. não, calma aí, não, calma aí. Isso daí não é um sotaque, não. Isso daí é realidade. Ai, tá vendo? Se você chegar no calçadão de Copacabana e pedir uma caipirinha, caipirinha é 15, R$ 20. Agora, se você pedir com S de Paulista, pô, me dá uma caipirinha com S de Paulista. Uhum. Professor, tu pode ter certeza que vai ser R$ 70. Vai ser 70. Chega lá e fala, me dá uma carteirinha, por É, favor. o- Ah, 150. os carioca são assim. Os carioca são assim. Não, não vem duvidando, não. Pessoal, para a gente finalizar então, bom, não vou me deter aqui, mas só para a gente entender como há um mecanismo integrado, né, o sacerdote, o sistema neural, uma rede de modo padrão, neurotransmissor da serotonina, tem um raciocínio mais analítico, né, mais lógico, o profeta, uma rede de saliência, através da dopamina, pensamento divergente, o mago, sensório motor, endorfina, coisa prática, mão na massa, processo cognitivo de resolução de problemas. E daí algumas bibliografias ali, o Ricardo Mariano, Neopentecostais e Sociologia do Novo Pentecostalismo, já é antigo, mas é bem referência. Pierre Bourdieu, Economia das Trocas Simbólicas, e Max Weber, Sociologia da Religião, que está dentro do livro Economia e Sociedade. Beleza, pessoal? Bom, eu vou. Eu espero que vocês tenham sido interessante. Eu nunca vou pisar lá. Nunca vou pisar lá. Pessoal, escrevam por gentileza só o nome de vocês no chat aqui, que o chat fica guardado depois, para a gente garantir, né, a presença de vocês, a participaçãozinha de vocês no laboratório e todas aquelas questões de certificação, etc. Enquanto vocês vão escrevendo, eu estava conversando com o professor Saulo para a gente fazer microcertificações, né, do laboratório. Por exemplo, a gente pega a reunião de hoje, faz uma microcertificação sobre o tema da aula e ali, tipo, 2 horas, entendeu? Porque no LER, para quem está novo, você precisa ter um percentual de participação, se eu não me engano, são 70% de participação nas reuniões do ano, para ter, se eu não me engano, são 30 horas de atividade complementar no final do ano, que é, digamos, quando encerra o projeto, né? Então, a gente está fazendo essa proposta, ele acho que vai dar bom. Quem não escreveu o nome, escreve aí por gentileza, só para a gente garantir que fica anotadinho. Enquanto está rolando ali, Maria Cecília não escreveu, Maria Cecília Gama, Adriana Parma, Só confirma aí pra mim que eu escrevi, por favor, professor. Paulo Roberto Duarte Neto Júnior. Show. Show, beleza, pessoal. Valeu, Fabrício brigadão. escreveu, Roberto escreveu. Teve mais alguns que escreveram aí no meio da aula para a gente recuperar. Tá, a proposta do Lera, então, é justamente essa, e eu falei para vocês no encontro anterior, né, no mês passado, os nossos encontros são sempre na segunda terça-feira do mês. Normalmente a gente se encontra às 19, 19h30, mas hoje a gente teve que passar para as 8h30. Eu já quero saber para vocês se esse horário é melhor. Às 8 é melhor para vocês do que às 19, por exemplo? A gente já testa. Só digam sim aí no chat, ou quem puder Professor, dizer. a gente pode debater isso no chat do WhatsApp? Perfeito. Elisete Pode fez ser melhor? Acho que é melhor, né? melhor. Boa. Se alguém puder fazer uma enquetezinha lá, só pra gente Eu, medir os horários. a Bianca tá aí, ó. A Bianca é a nossa pupila, ela tá aí. Tu Olha, consegue, Bianca, fazer isso pela gente? coloca lá, tipo, sei lá, Ela, melhor ó, horário de reunião. Aí a gente. deu valor, tá show. Então tá show. Assim que você disponibilizar lá, eu vou estar disponibilizando
votação. Minha imagem lá. Eu acho que 7 e 8 só tá bom, né? Acho que sem muito mais horários. Bom, daí uma proposta para a gente sair daqui já com uma ideia de, digamos, plano de aula, porque o nosso produto dentro do laboratório são planos de aula para, por exemplo, aulas de ensino religioso. Elabora um plano de aula, pega, eu vou até mandar o slidezinho para vocês lá no grupo do WhatsApp do LER. Boa, lembrando que aqui é horário de diferença. Então a gente vai considerar o horário de Brasília, beleza? Aí vocês calculem o horário do estado de vocês. Então, para a gente finalizar, olhando para a prática, tenta elaborar um plano de aula, pega uma religião, tá? E tenta analisar os 3 tipos puros dentro dessa religião. E elabora no formato de plano de aula, certo? Aí pensa já para os anos finais, né? Ensino médio, anos finais ali, que eu acho que dá melhor. Professor, não sou de ensino religioso. Será se é de sociologia? Faz mais sentido ainda. Se é de ciência da religião, ou então, por exemplo, para quem veio de psicanálise, tenta pensar uma abordagem que você faria para alguém que vem com uma crise existencial, uma crise relacionada à religião, para você tentar identificar quem é que foi o bendito que botou na cabeça dele aquilo, né? Qual tipo de influência que levou ele a entrar nessa crise. Acho que é um caminho legal. Fabrício, sou de história. Legal, acho que é bacana você pegar também alguma igreja, alguma religião e pensar um plano de aula de história dessa religião e identificar esses 3 tipos puros, né, do Weber, como quem foi o fundador dessa religião, né? Por exemplo, se a gente for pegar o protestantismo, Martinho Lutero. Já entrego de graça. Martinho Lutero foi sacerdote, mago ou profeta? E aí? Digam aí no chat. Martinho Lutero, que é o cara que foi um dos caras que foram os principais da reforma protestante. Bianco, muito bem, muito bem. Como diz o Paulo, nossa pupila. Martinho Lutero foi profeta. Aí depois ele vai institucionalizando, etc. Mas ele é profeta, é reforma, é reformador, ele está propondo uma mudança. A maioria dos papas, sacerdote. Papa Francisco, sacerdote e profeta, porque ele caminhava aqui e ali e em várias coisas ele ia contra o sistema vigente, né? Daí os caras da congregação da doutrina, da fé, calma, né, por aí. Não é bem isso que ele queria dizer, né? Que daí é a força mesmo do sacerdote tentando matizar o que foi dito. Pessoal, obrigado aí. Então, a gente continua depois nas próximas aulas. Era legal que vocês produzissem isso. Já tem o linkzinho do Drive, né? Do Ler lá no grupo, se eu não me engano. Depois eu mando ele novamente para vocês incluírem os planos de aula que vierem, aquelas produções que vocês elaborarem a partir daqui. Beleza? Mas é isso, a gente vai conversando. Amanhã tem aula. Amanhã tem aula para Sociologia e Ciências Sociais. E depois de amanhã para Ciências da Religião. Links nos grupos, links fixos, né? E é isso, pessoal. Até mais, brigadão. Tchau, tchau.